Ele? Então, boa tarde a todos. Então, na 2311, foi feita uma melhoria permitindo a alteração de movimentos pela lista dos movimentos da Central TIS. Tá? Após isso, a gente fez uma melhoria deixando de criar registros de exclusão e inclusão junto à tabela dos movimentos. Tá? E na 2403, a gente fez uma otimização de vários programas. Tá? Teve uma boa melhora de performance. Tá? E agora, Central TIS, eu vou demonstrar um pouquinho, tá? Eu tô me atrapalhando um pouco, tá dando... Pode tirar o microfone. Deixa só o da TV. Então, gente, vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou fechar minha apresentação. Beleza. Então, gurizada, vamos lá. O que acontece? Essa Central TIS, tá? Eu vou dando bem rapidinho alguns tópicos, tá? Então, agora, quando a gente pesquisa um documento, ele lista aí no documento o documento, e na aba movimentos, ao listar os movimentos, a gente tem uma nova opção, que é o editar. Então, a gente pode editar um movimento diretamente aqui pela lista, sem ter que abrir o documento inteiro. Eu peguei propositalmente um documento que tem 729 movimentos, tá? Então, é uma quantidade razoavelmente grande de movimentos nesse documento. Então, agora eu posso vir aqui no movimento que eu desejo, clico em editar, altero alguma informação dele, por exemplo, alterar a hora de realização final, e salvo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai alterar esse movimento e, ao mesmo tempo, ele vai verificar se a alteração desse movimento não impacta em algum outro movimento. Se impactar em outro movimento, ele vai também alterar os demais movimentos. Eu falo isso em relação à combinação permitida, glosas de reconsulta, todas as questões que existem de validação, tá? Então, agora é possível editar por aqui. Ao mesmo tempo, como a gente fez essa melhoria de performance, a gente fez uma alteração aqui nas configurações, que antes era permitido apenas 99, para até 99, agora a gente permite até 999. Então, eu posso dizer que eu só vou alterar documentos através do RPW quando o documento tiver mais de 999 movimentos. Ou, se eu não quiser usar o RPW, não quiser utilizar o RPW para salvar os documentos, eu coloco um zero, e aí ele nunca vai utilizar o RPW. Então, essa é uma das melhorias, tá? Agora, falando mais um pouquinho, quando eu entrar no documento, é o mesmo conceito, tá? Se eu vir aqui dentro e editar o documento, ele vai carregar os 729 movimentos, tá? Eu posso vir naquele que eu desejo alterar. Por acaso eu peguei o mesmo, vamos fechar um, pegar outro. Altero ele. E ao salvar esses 729 movimentos, vocês vão ver que também vai ser algo rápido, porque ele só vai salvar aquele movimento modificado e vai validar se tem algum outro movimento vinculado a esse movimento que precisa ser alteração. Se não precisar, ele não vai mexer. Então, a performance foi bem melhorada, tá? Então, lembrando, 2311, individualização dos movimentos, então a gente deixa de criar aquele histórico, inclusão e exclusão, que gerava a contabilidade para isso. 2403, a gente teve uma melhoria de performance que foi aplicada em praticamente 100 programas, tá? Então, essa é a alteração desse documento. Eu quero pegar um outro documento agora, que tem um movimento ou dois só. Eu quero mostrar para vocês como fica rápido a edição de um documento. Enquanto isso, eu vou pegando algumas perguntas que surgiram aqui no chat. Mas, filha, a situação de optar por não ir para o RPW liberado para 2311 também? Não, só na 2403 por enquanto. Sim. Então, esse aqui é um documento simples, tá?
Ele deve ter um ou dois movimentos. E se eu tenho, por exemplo, uma auditoria de enfermagem, algo que a pessoa só altera o documento, só mexe em campos do documento, não mexe em movimentos. Então, ele pode vir aqui, por exemplo, a indicação clínica. Eu vou alterar a indicação clínica e vou dar um salvar. O sistema verifica se aquela alteração é apenas do documento e altera só o documento, então é um processo rápido. Então, eu digo para vocês, se vocês têm alterações a nível de documento, hoje é muito melhor usar Central TIS do que o 310A, na minha opinião, e muito mais prático, em função também da lista que a gente tem aqui. Então, é isso. 2311 tivemos um ganho de performance, tivemos melhoria na geração de históricos, e na 2403 tivemos um ganho ainda maior de performance na Central TIS. Isso impacta também um pouco nas importações de movimento. Então, se vocês puderem para 2403, vocês vão ter um ganho médio esperado de 15% também nas importações de movimentos. E agora vamos para as perguntas. E até reforçando, porque talvez nem todos os que estão presentes aqui costumam usar a Central TIS, eventualmente até por causa da performance dela, que até então ela ficava aquém do RC310A, mas esse exemplo que o Charles demonstrou num momento ali com 700 e tantos movimentos, era algo extremamente lento, demorava muito tempo mesmo para ser processado, porque todos aqueles 729 movimentos seriam excluídos e reincluídos ao salvar o documento. E agora, como vocês puderam ver, foi um processo ali bastante rápido, tá? Pode ser feito ali tranquilamente. Então, não, acho que só volta para mim. Marca ela ali, que ela volta. É? Ah, para todo mundo. Essa função é nova para mim. Então, tá certo. Retomando a apresentação avançar aqui. Tem que apresentar, talvez não. Então, esse slide só estou comentando ali que a gente passou de 99 para 999, e sendo zero, tu não vai estar usando o RPW para as funcionalidades da Central TIS. E pode avançar, que daí agora é outro desenvolvimento. Isso aí. A próxima melhoria que foi liberada também é uma parte de reprocessamento de regras de faturamento. Temos dentro do TOTS, dentro do gestão de planos, o conceito de valorização clássica do contas, e a valorização através de regras de faturamento. Dos clientes que optaram pela valorização através de regras de faturamento, até então nós tínhamos uma funcionalidade que ela não conseguia ser aplicada, que é a seguinte: trocar a forma de valorização de cobrança depois do procedimento já pago. E é uma prática comum, e que era possível através da valorização clássica, e ainda não era possível através da valorização por regras de faturamento. Então, passar a palavra, quem que vai apresentar? Marvin. Marvin vai nos apresentar. Então, como o Rafa já mencionou um pouquinho ali, essa entrega é uma funcionalidade nova, né, no programa de troca de tabelas. Nós adicionamos a opção de troca de regra de valorização. Então, os movimentos que foram valorizados utilizando as novas regras de valorização vão poder ter as regras alteradas. E, por consequência, as suas tabelas também. Tu vai continuar apresentando? Tu quer que eu apresente? Alô? Oi, já voltei aqui. Deu uma travada. Estamos um pouco atrapalhados aqui por causa da sala. A gente acabou colocando todos os analistas numa sala só. Mas, vamos lá, já voltei à apresentação. Beleza. Então, para isso a gente adicionou uma opção no combo tabela ali, com a descrição, trocar regras de valorização para cobrança. E quando essa opção é selecionada, a nova opção aparece no combo de movimentos, com o nome por período, prestador e regra de valorização. Então, para que seja, pode passar para o próximo.
Então, para que seja possível realizar um filtro por regra, a gente adicionou o campo regra de valorização nessa tela. O próximo slide. Aí. E aí, ali, vocês podem informar a regra, né? O código da regra de valorização. E o processo vai filtrar só os movimentos que tem essa regra. Ou a gente pode deixar em branco ali, como está mostrando o label no campo. Ele vai pegar todos os movimentos daí, e nesse caso, com essa opção nova selecionada lá no combo de movimentos, a gente vai pegar só os movimentos que foram valorizados com uma regra dessa nova regra de valorização. E o processo continua basicamente o mesmo que era feito com a valorização antiga. É isso. Perguntas? Pode falar. É só uma dúvida. Essa troca de tabela de moedas e carências no formato anterior, ele era somente para pagamento. Agora temos a opção para faturamento também, é isso? Ele já podia ser feito para faturamentos, as tabelas de faturamento também, mas para quem utilizasse a valorização clássica, que não utilizava regras de valorização. Agora nós adicionamos a opção de fazer a troca também das regras de valorização de cobrança através desse programa. Tá, então neste momento, aqui seria a troca de tabela. A troca de tabela e revalorização, é isso? A troca de tabelas, não é necessariamente a revalorização. A troca de tabela, você poderia fazer para pagamento, faturamento ou ambos, aí você definia o que você queria. Isso. Só que daí ele fazia só do que estava no movimento e as regras básicas, é isso, né? E agora com essa implementação você busca as regras de faturamento, ele vai nas regras de faturamento e também trabalha nas regras de faturamento. Exatamente. Tá Antes certo. ele não fazia a troca das regras de faturamento, e agora ele passa a fazer. Perfeito, obrigada. Não é só um comentário, não é só a troca da tabela, né? Ele consegue trocar também a regra dele. A gente tem um campo lá na MovProc que eu acho que aparece na central também, né? Que é o código da regra que foi utilizado. Isso. Então, a funcionalidade é justamente essa. Ele vai fazer a troca da regra de valorização. Ok? Então, se não houver dúvidas, vamos ali para as legislações. Na parte de legislações, nós temos aí PTUs e lista referencial de honorários. Tá? E uma última legislação lá, que é uma regra de arredondamento nos materiais e medicamentos, que também impacta na postagem do PTU 500. Então, temos o PTU XML 2.2, que a vigência dele é 1º de maio. O PTU em si, até antes de passar a palavra aqui, o PTU em si, ele já estava liberado há bastante tempo no produto, porém, nós recebemos ali novos boletins, o último deles com alterações foi 6 de março, e com algumas alterações que não constavam em boletins anteriores, eles estavam, digamos assim, perdidas lá no meio do esquema do PTU XML. Então, nesse patch aqui vão ser liberadas. Boa tarde, pessoal. Seguinte, então, em relação às alterações que teve no PTU 2.2, tá? PTU XML, como o Rafa falou, a gente já tinha feito as liberações desses PTUs, desses programas que estão mostrando em tela, tá? Essa última atualização que eles fizeram veio algumas alterações, sei lá, por exemplo, o nome do contratante voltou, CNPJ, ele mudou uma tag, a data de atendimento, antes ele vinha a data e hora, agora ele está vindo só a data. Então, todas as alterações que estão no manual, na última liberação que foi feita, estão já sendo liberadas nesse patch, que vai entrar o PTU em vigência 1 de maio. E aqui a gente também fez uma alteração que começou a ser validado agora pela Brasil, tá?
que antes, quando a gente fazia exportação dos membros de equipe profissional, a gente separava os procedimentos. Se ele tivesse mais de um membro de equipe, a gente estava separando os procedimentos, exportando cada um numa tag separada. Agora, a parte da exportação do A500, ele começa a juntar os procedimentos que fazem parte da mesma equipe. Então, ele vai mostrar, que nem está no exemplo de tela ali, ele vai mostrar toda a equipe, e ele acaba reunindo e exportando só uma vez o procedimento, com os valores totais do procedimento, e daí ele exporta tudo no mesmo movimento, ele não vai mais fazer a separação. A princípio era uma regra que funcionava antes, mas a Unimed vai começar a validar essa separação aí por ser o mesmo procedimento com equipes diferentes. Então agora, a partir de agora, ele começa a exportar no mesmo procedimento toda a equipe. Só complementando, a CMB ainda não está validando, mas existe um boletim da Brasil dizendo que é essa a forma que deve ser exportada. Por isso que fizemos assim, para não estar sujeito a gloss. Eu até botei ali o XSD da Unimed, do PTU ali. Não, aqui mesmo, nessa tela. Ali onde tem a flecha vermelha, a gente vê ali que ele pode ser de 0 a infinito. Então, tipo, todas as equipes têm que sair junto no mesmo procedimento. Então, foi basicamente essa alteração que a gente fez e já está sendo liberada nesse patch também para exportação do A500. Certo. Deixa eu ver se não tem nenhuma dúvida no chat, não? Então, sigamos. Quaisquer dúvidas, pessoal, só chamando aí. Tá. Então, posso explicar? Posso dar a introdução. Então, junto com isso que o William acabou de apresentar, a exportação do A500, quando os membros de equipe cobram separadamente, tá, em guias de honorário individual, nesse caso, ela vai continuar sendo exportando separadamente, em guias de honorário individual. E dentro das guias de honorário individual, tínhamos um gap que o Jean vai explicar ali como que foi ajustado. Bom, anteriormente, o TOTUS exportava as guias de honorário individual somente para o prestador PF. Então, ele veio, demandas identificado ali que o prestador PJ também deveria aparecer, poderia aparecer como guia de honorário individual, no caso, quando, um exemplo, o prestador fosse MEI, né? Então, fosse MEI, ele deveria aparecer. Então, para isso, a gente fez algumas alterações no programa de exportação do A500 para considerar também os PJ, né, que tiver a parametrização quando o procedimento obriga profissional executante. Então, tipo, antigamente ele portava esse PJ, que obrigava o profissional executante, como um SEDT internado, né? Quebrava a guia de internação, o documento de internação, exportava ele como um SEDT. Então, agora ele está saindo corretamente como uma guia de honorário individual e não SEDT. Então, para sair SEDT, ele vai ter que ser um procedimento de SEDT, né? Ou quando o procedimento não está parametrizado lá no cadastro do procedimento que obriga profissional executante. Tá? Então, a princípio, uma alteração simples, assim, no processo, mas visa adequar mais ainda o A500 ali às exigências da Brasil. As guias de SDT, como guia de SDT, isso já fazia, né? Então, uma transação de honorário individual, ela continua sendo exportada como honorário individual. Então, basicamente, essa alteração ali do honorário individual serve para as guias de internação, documentos que têm transação de internação. Isso era bastante solicitado pelas Unimedes, principalmente com relação a anestesistas, né? Porque anestesistas têm muito isso de eles cobrarem guias de honorário individual, mas através da sua pessoa jurídica. E, então, a partir de agora, nós passamos a estar aptos a lidar com essa situação e fazer a exportação do A500 corretamente, como de fato a guia foi cobrada. E a lista referencial de honorários. Bom, a lista referencial de honorários, eu vou fazer aqui uma breve introdução antes da gente demonstrar
as melhorias que foram desenvolvidas em cima dela, porque apesar de ela ter sido prorrogado para 1º de julho, tá, nós trabalhamos, assim, arduamente para fazer a liberação agora no patch de 8 de abril, que vai sair agora na segunda-feira. Porque entendemos que é muito importante que vocês baixem esse pacote, primeiro porque esse pacote, ele contém alterações de legislação que são obrigatórias, PTU, por exemplo, XML 2.2, mas também para que vocês já consigam começar a validar como ficou a funcionalidade de auditoria das guias em atendimento à lista referencial de honorários. Nós já havíamos liberado em patches anteriores uma forma de tratar, tá, as regras da lista referencial de honorários de uma forma manual, onde o auditor ele poderia informar, além da via de acesso, qual o percentual manualmente que seria aplicado para aquela via de acesso, que pelas regras da lista referencial podem ser 50%, 40%, 30% ou 10%, mas agora nós estamos liberando, como vai ser demonstrado aqui, uma melhoria que vai permitir o cálculo automático desse percentual. Então, o auditor, ele vai precisar informar, ou melhor, auditar se a via de acesso informada está correta, e ele vai precisar agrupar os procedimentos nos atos cirúrgicos que realmente foram executados. Então, se aquela conta hospitalar tem uma série de cobranças que pertencem a um único ato cirúrgico, tudo bem, então todos os procedimentos vão ser vinculados a um único ato cirúrgico. Se forem 2 atos cirúrgicos, é importante que o auditor separe, dizendo, ó, esses procedimentos são do ato 1, esses procedimentos são do ato 2. E a partir disso, como está sendo demonstrado aqui, o sistema vai poder calcular automaticamente os percentuais a serem aplicados em razão da via de acesso. Tá? Bom, então, para atender essa demanda, a principal alteração mais significativa foi na Central TIS, né? Na manutenção do procedimento, a gente criou o campo ato cirúrgico, que o auditor vai poder informar. Então, ele não é um campo obrigatório, então lá não vai exigir o preenchimento, mas como ele é um combo box, ele já tem as informações prontas ali, tipo, não informado, primeiro, único, né, segundo, terceiro e quarto, que são as opções disponíveis ali. Eu vou mostrar um pouquinho ao vivo, deixa eu compartilhar aqui. Claro, pausar aqui. Bom, para facilitar o nosso exemplo ali, eu acabei já digitando um documento, e aí a gente pode, por exemplo, assim, na inclusão do procedimento, vamos simular uma inclusão. Então, temos a via de acesso, né, padrão, única, mesma via, diferentes vias. E o novo campo aqui, então, ato cirúrgico, que o auditor vai poder informar, não, ou dizer não informado, que aquele procedimento não é de nenhum ato, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né, precisar, a gente pode acrescentar mais se houver demanda no futuro. Então, por enquanto, definimos quatro. Normal, seleciona aqui. Então, aí, incluído o procedimento, ele aparece aqui, também foi colocado na descrição. Procedimento único também serve para alteração, que na verdade vai ser a maior demanda do auditor, né? Ou ele vai estar com um documento que não está preenchido, o ato cirúrgico aqui, ou ele já vai ter um ato informado. Ele vai poder selecionar o ato que ele deseja. Isso aqui, então, a princípio, na Central TIS, é essa parte, a alteração mais impactante, também está contemplado na parte da manutenção de movimentos que o Charles mostrou, quando é feito pela tela externa ali.
Então, modificando por fora, o auditor precisar modificar por fora, o campo também vai aparecer aqui para ser alterado, tá? Então, essa é a ideia dessa nova facilidade, assim, que vai abranger depois um escalonamento, tá? Então, o escalonamento eu vou explicar, vai ser explicado um pouquinho depois, que vai aplicar os percentuais para cada ato conforme a via de acesso. Quanto a isso, deixa eu falar aqui. Quer seguir pelo slide ou Sim, vai seguimos seguir? pelo slide. Tá? Puxar a apresentação aqui. Aí, o que acontece? Na Central TIS, ele vai ter algumas regras, assim, não vai ser para qualquer procedimento, né, que ele vai habilitar. Então, vai ter que ser um procedimento com via de acesso. Acho que volta no slide também, Mia. Isso. Então, é um procedimento que é trabalho médico, né, lá na manutenção de procedimento, você tem que estar marcado como trabalho médico, sim, possui via de acesso, e ali no cadastro da via de acesso, também tem que ser um via de acesso TIS válido. Então, tem um campo lá, tipo de via de acesso TIS, tabela 61, eu acho que é, e diz lá 1, 2 ou 3, que são as vias de acesso válidas para TIS, né? Não contempla pacotes e não contempla procedimentos de divisão de honorário. Então, essas são as regras da Central TIS. Dúvidas, acho que nós vamos deixar para o final, pode ser, porque nós temos bastante coisa ainda dessas alterações. Então, da Central TIS é isso. Opa, eu esqueci de mostrar, não pode passar. Naquela tela da manutenção na lista de procedimentos, nós acabamos incluindo também as informações da via de acesso, né, da via de acesso para facilitar a auditoria, o fator de cobrança e pagamento que está sendo aplicado ao procedimento e também o ato cirúrgico do procedimento. Então, assim, naquela listagem lá, os auditores também podem selecionar ali mais facilmente o procedimento que eles precisam auditar ou não. Vamos lá. Bom, ainda também alteramos a parte da importação, do A500 e do lote guias, né, para atender algumas regras. Então, o que vai acontecer? Quando entrar um procedimento que é trabalho médico, sim, e teve via de acesso informada no arquivo, tá? Importante isso, teve a via de acesso informada no arquivo, então, primeiro o sistema vai procurar se já existe alguma algum movimento que tenha sido aplicado um ato cirúrgico para aquele beneficiário, dentro das 24 horas, para mais e para menos, aí ele vai pegar o ato cirúrgico. Naquele exemplo ali, por exemplo, a gente tinha cadastrado, já tinha entrado aquela internação, o auditor foi lá, fez a auditoria daqueles procedimentos, botou um como primeiro, o outro como segundo ato, e aí depois, quando entrou um A500 ou uma lote guias, que vai entrar dentro das 24 horas, digamos, do procedimento que era ato cirúrgico 2, ele vai jogar como ato cirúrgico 2, já automaticamente. Então, para que quando o processo de auditoria chegue lá na parte da revisão de contas, na parte da auditoria da Central TIS, o auditor já tem aquele cara pré-preenchido. Caso contrário, ele vai setar como sempre o primeiro e último. Diga. Com uma dúvida, esse ato cirúrgico, ele não vem no arquivo PTU, né? Isso não. Tá bom, beleza. Isso. Aí, então, por padrão, ele sempre joga primeiro e único, tá? Tá. Para dizer que, sim, todos os procedimentos que estão entrando no A500 e no lote guias são do mesmo ato cirúrgico, ok? Mas, por acaso, tem algum documento que já sofreu auditoria e esse A500, o lote guias, está entrando, então, para facilitar a auditoria, ele já vai verificar. Já tem alguma coisa que foi auditada, que o auditor trocou o ato diferente de 1 para 2 ou para 3, ele vai buscar isso aí e colocar junto também, tá? Então, quando ele cair na próxima auditoria, já vai estar sugerido lá o ato cirúrgico que ele alterou no primeiro. Então, tem algumas regras, né? Então, seguindo ali, tem que ser trabalho médico, sim, tem que ter via de acesso no arquivo. E aí tem algumas coisas que não entram. Não entra divisão de honorários, não entra movimentos com valor de honorário zerado. A gente sabe que no PTU tem algumas coisas que são cobradas só em CO. Então, esses caras não vão entrar porque, a princípio, o fator de honorário é sobre honorário e não CO. Então, procedimentos que fazem parte de pacote também não vão entrar nessas regras e reembolso também não. Tá? Então, no caso do PTU, tem os reembolsos. Pode passar.
Tá, Marvin, quer seguir a parte do escalonamento? Pode ser. Ver a pergunta antes. Pergunta do Caio. Caso ainda não auditado, mesmo que mais de... minha tela aqui está cortando, deixa eu ver. Caso ainda não auditado, mesmo que mais de 24 horas entre os procedimentos assumem o mesmo ato cirúrgico. Sim, tudo que entrar, quando for importado, me corrija se eu estiver errado, mas quando importa um arquivo, tudo o que entra é considera como fazendo parte do mesmo ato cirúrgico. Se eles estiverem separados por um período maior de 24 horas, serão 2 atos cirúrgicos distintos, porém, Sim. cada um deles sendo o primeiro daquele Isso. dia. Ele tem uma forma de separar lá, tipo, 2 primeiros atos, conforme a hora, tá? Então, ele acaba separando. Sim. Então, respondendo, Caio, movimentos que entraram com 2 dias de diferença, por exemplo, todos eles vão estar marcados lá primeiro ato, porque é o primeiro ato que ocorreu lá no dia 22 e é o primeiro ato que ocorreu lá no dia 24. Mas eles são, um não influencia no escalonamento do outro. Cada um desses 2 atos vai ter o seu próprio escalonamento. Certo? Então, agora a parte do parâmetro ali que a gente adicionou na tela de manutenção de tabelas de quantidade de moedas. A gente colocou esse campo de aplica escalonamento de via de acesso, basicamente para dizer se a tabela que o movimento assumiu usa ou não o escalonamento, e daí agora a gente vai explicar a parte do escalonamento, né, e dizer como é que vai funcionar essa regra. Mas basicamente, se esse campo estiver ligado, a gente vai fazer o cálculo automático ali. Pode passar para a próxima. Aqui eu vou falar um pouco da regra nos próximos slides ali. Ela é meio extensa, então eu vou dar uma lida. Pode deixar naquela primeira ali. Opa, vou lendo aqui. Quando o parâmetro aplica escalonamento de via de acesso estiver como sim, então, aquele parâmetro que a gente mostrou no slide anterior, resultará em um cálculo escalonando os valores de honorário dos procedimentos de um mesmo ato cirúrgico, onde serão aplicados os percentuais de 50, 40, 30 e 10% para a mesma via e 70, 40, 30, 10 para vias diferentes. O cálculo automático de adicional de urgência não deverá ser aplicado em procedimentos do tipo SADT, nem para cobrança, nem para pagamento, mesmo que a guia seja de caráter de urgência e emergência e em horário considerado de urgência. Pode ir. Então agora é mais a parte da regra mesmo. Estava com o microfone mutado aqui. Não, essa questão da regra de urgência, tá? Acho que ela ficou ali como um critério de aceite só para a gente garantir que ela continue funcionando, mas não existe uma regra de adicional de urgência, só para esclarecer para os demais aqui que estão participando, relacionada à lista de honorários, tá? Esse é só algo que a gente garantiu ali que iria continuar funcionando com essa mexida. Sim. E, então, movimentos com via de acesso TIS1 são desconsiderados da regra. Apenas movimentos com via de acesso TIS igual a 2 ou 3 vão sofrer o fator calculado. Procedimentos realizados no mesmo ato cirúrgico que tenham via de acesso igual a 2, mesma via, deverão seguir o seguinte escalonamento nos fatores de aplicação de honorário. Então, o segundo procedimento de maior quantidade de UTMs, que é lá da parte da quantidade de moedas, né, do honorário, vão receber 50%. O terceiro vai... Aliás, acho que aqui a gente botou errado, porque é o primeiro procedimento que tiver com a mesma via, né? Vai receber 50%. O segundo vai receber 40%. O terceiro vai receber 30%. E o quarto em diante vai receber 0,1.
Acho que ficou errado nesse slide, porque a gente tinha pego da história que não tinha sido atualizada ainda. E os procedimentos realizados no mesmo ato cirúrgico que tem via de acesso x igual a 3, então. Na verdade, não está errado, não, tá? Esse trecho aqui, ele é textualmente copiado da regra da lista referencial de honorários. O que acontece é que, quando eles falam o segundo procedimento com maior quantidade de UTMs, é porque o primeiro é aquele de via única. Sim, se a gente botar ele como via única, né? Isso aí. Então, aqui está certo. O primeiro de mesma via, ele é a 50%, porque ele é o segundo procedimento com maior quantidade de UTMs. Isso aí. E aí a mesma coisa pro de diferentes vias, só que os percentuais são diferentes. Então, o segundo procedimento com maior quantidade vai ser de 70%, o terceiro vai ser de 40%, o quarto de 30%, o quinto de 10%, e o restante também vai assumir 10%, que nem no de mesma via. E é a parte da regra da lista referencial, o grosso da regra, então, é esse slide aí. Eu acho que está bem descrito, e a gente parte para as perguntas. Temos também uma documentação, tá? Depois eu encaminho ali para vocês essa apresentação, e na apresentação contém a documentação, onde tem o detalhamento desses parâmetros todos e todas as regras, tá? Leandro? Nesse caso aí, se eu tiver habilitado como sim, ele não vai respeitar a informação que está no arquivo PTU. É isso que eu entendi. Agora, se no arquivo PTU já veio os deflatores 0,50, 0,20, 0,40, eu tenho que desligar para respeitar a regra do arquivo PTU. É isso? Tem um outro item que vai ser apresentado, até o William estava, durante a apresentação do Marvin, o William me sinalizou que nós não tínhamos colocado na pauta aqui, mas ele vai apresentar também. Tá. Porque, junto com esse patch, nós estamos liberando uma outra funcionalidade para que vocês possam respeitar o fator do arquivo. Isso. Então, pode ser parametrizado, para determinada Unimed, eu quero sempre confiar no fator do arquivo que ela enviou. Isso. Isso vai ser apresentado logo na sequência, tá? Tá bom, obrigado. Claro. Certo. Pode falar? Pode falar o... Deixa eu aproveitar já. Aproveita, compartilha, já que a gente está na parte da lista ali. Só compartilhar a tela aqui. Aí. Tá, a gente tem mais um parâmetro que está sendo liberado, acho que é em conta o que tu comentou ali, lembra? Que acho que foi uma solicitação também que tu falou bastante nas reuniões da lista. A gente colocou esse parâmetro nos parâmetros de importação do prestador, tá? Que quando ele estiver ligado, ele vai estar catando o fator multiplicador de serviço. Então, o que for enviado no fator multiplicador de serviço, num arquivo PTU, na importação, se ele tiver com esse parâmetro igual a sim, ele vai estar assumindo esse valor. Eu acho que era essa funcionalidade que tu estava referindo antes, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Isso aí. Então, nesse patch também está sendo liberado isso, tá? Ele está lá nos parâmetros de importação do prestador. Então, se marcado, o que vier no arquivo vai estar assumindo esse valor aí. E aí, Leandro, nesse caso, vocês utilizando esse parâmetro aqui, vocês vão pegar lá a tabela de moedas, tabela de cobrança que for utilizada nesse intercâmbio, né, com essas Unimedes, e desabilitem para essa tabela de pagamento, o escalonamento, porque vocês vão estar utilizando aqui o próprio do arquivo, né? Então é bom, então, Rafael, nesse caso, assim, acho que vai vir o documento explicando, porque de praxe, a gente vai usar sempre o sim, tá? O que a Unimed não enviar, tá bom? No caso aqui na FESP, caso tenha algum escalonamento de forma diferente, ela mandou 50, era no 40, aí a gente vai fazer a glosa, né, nesse sentido, ou colocar o valor correto para ela, o valor em qual sentido? É 70% aqui, não é 100% aqui, tá? Então, beleza. E como as Unimedes, as federações têm a prerrogativa de adotar ou não internamente no estadual a lista de honorários, não sei até se isso
continua, mas era assim. Então, vocês podem parametrizar também em nível de tabela de procedimentos, tabela de quantidade de moedas lá. Com as estaduais não trata, com as outras talvez trata, e daí tudo é Aí- parametrizável. Ah, perfeito. Obrigado. Valeu pela explicação. Só mais um detalhe referente a todos os parâmetros, eles estão entrando tudo como default não, tá? Então, tudo que for por ser utilizado tem que ser parametrizado para começar a funcionar. Entendi. Então ele vai vir tudo como não, então aí nesse caso vou ter que colocar como sim. Assim que vocês liberarem para a nossa tecnologia aqui o pacote, aí já tem que pedir para eles colocar como sim esse parâmetro aí. Isso aí, tu tem que ir lá, tu tem que ativar para começar a funcionar essa funcionalidade. Isso é ótimo. Certo. Continuando, então. Arredondamento, Salles, acho que vai explicar para nós, né? Sim. Sobre o arredondamento de materiais e medicamentos, é algo que já foi feito há umas semanas atrás, até acho que uns 2 meses atrás, já tem até algumas operadoras de plano de saúde utilizando, tá? Que basicamente é o quê? A Unimed do Brasil, pelo portal CMB, ela faz um arredondamento de valores através da regra da BNT, tá? Então, nós implementamos esse arredondamento no produto, tá? Conforme a regra da BNT e por meio das diretrizes da Unimed do Brasil, tá? Esse arredondamento, ele é exclusivo para insumos de materiais e medicamentos. Outros tipos de insumos não sofrem esse arredondamento, tá? Avança mais um aí, por favor. E o que acontece? Existe uma regra que foi desenvolvida pela equipe de finanças que tem um parâmetro lá na quantidade de moedas por insumo, que é a digitação manual na importação. Caso esse campo esteja parametrizado, ele vai permitir informar o valor do insumo de acordo com as regras de faturamento da LPM, e aí ele não vai fazer arredondamento, porque como foi informado um valor para o insumo, ele entende que aquele valor ali informado é o valor que tem que ser trafegado no CMB, tá? Então, são esses dois parâmetros, tem que ser medicamentos e materiais, e decorre esse parâmetro aqui na quantidade de moedas por insumos, tá? Pode avançar mais um aí. E aqui, então, é basicamente só um detalhamento do que acontece conforme o beneficiário, conforme o prestador, tá? Por exemplo, o primeiro quadrante, quando o beneficiário for da base e o prestador da base, ele arredonda daquela forma ali, ó. Ah, não, perdão, se o beneficiário for fora da base. Então, eu tenho, por exemplo, eu aqui de Caxias do Sul sendo atendido lá em São Paulo. Então, aí ele vai arredondar o valor do insumo parametrizado a 245. O pagamento vai ficar em 25 e o valor de faturamento vai ficar 24. Então, o segundo, terceiro e quarto quadrantes são as diferenças conforme o beneficiário da base ou não, conforme o prestador da base ou não, e conforme aquele parâmetro que tem a ver com o faturamento de LPM marcado ou não. Esse é bem simples, já está em clientes alguns rodando, bem tranquilo, tá? Em resumo, isso aí é só porque a CMB passou a barrar os materiais e medicamentos que excedem o valor da LPM, né? Só que para calcular esse valor da LPM, eles usam um arredondamento que é diferente do arredondamento matemático da calculadora, da Excel, enfim, é um arredondamento definido lá pela BNT. Então, a gente teve que fazer essa adequação para, eventualmente, mandar um centavinho a menos lá para eles não barrarem o arquivo. Então tá, pessoal. Estamos aí disponíveis para quaisquer dúvidas. Eu sempre gosto de deixar aqui os QR Codes, que depois vão também na apresentação com os links para o roadmap de produto, para que vocês acompanhem o que está previsto para ser liberado nas próximas releases do produto. E no lado direito ali, o TOTO Saúde Informa, é muito importante que, principalmente o setor de TI e usuários-chave das áreas, se cadastrem na nossa news para receber sempre os boletins dizendo em quais patches serão liberados cada legislação, até para ficarem ali cientes de eventuais patches que venham a ser obrigatórios, porque vão conter alguma legislação, que tem algum prazo ali de entrada em vigência, tá? E agradeço a todos pela presença, vamos ficar mais um minutinho ali se alguém tiver alguma dúvida. Caso contrário, um ótimo fim de semana a todos e muito obrigado.
O Rafael, Leandro aqui, mais uma dúvida. Olha. Aquele caso, eu sei que é para a lista de referência dos honorários médicos, mas para o caso de SADT também, se eu colocar como respeitar o valor do multiplicador do arquivo PTU, vai servir também para SADT? No caso de Também. ressonância, perfeito, obrigado. Uhum. Volta o slide para pegar o QR. Opa, voltando aqui. Aqui, vou deixar na tela então os QR Codes. E principalmente o da direita ali, eu acho que é bem importante todos se inscreverem na news, receberem ali, ficarem sempre por dentro, tá? Então, tá certo, pessoal. Muito obrigado, um ótimo fim de semana a todos. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde.